Passo a palavra, portanto, ao professor Dr. Pablo Ibanhes, meu colega de departamento, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai falar, vai desenhar um panorama para a gente sobre a questão do sistema de saúde público no Brasil e a diplomacia brasileira no contexto internacional. Pablo, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Me ouvem bem? Sim. Só estender aqui os agradecimentos, que eu também observei vários professores aqui, o Luiz Leandro Henrique Ribeiro, Por favor. Da UERJ, o Fábio Tosi, da UFMG, o Mário Lamas, o Bruno Mastrocola, tem alguns colegas nossos aqui, desculpe se eu não falei todos aqui, mas eu falei pelo menos os que estavam presentes no chat. De qualquer forma, agradecer. Eu gostaria de tornar público também um agradecimento ao Hervé e à Nelly, que estão distantes, numa hora já avançada em Paris, e estão agraciando a gente com essa fala. O Hervé que me recebeu em sua casa nos idos de 2008, para uma conversa maravilhosa em Paris sobre integração, questões da América do Sul, quando eu ainda estava no doutorado. Sou sempre muito grato, Hervé. E é um enorme prazer estar podendo discutir com vocês, e já inicio essa fala dizendo que, efetivamente, vocês promoveram para a gente um panorama muito amplo e muito interessante, sobretudo com essa, digamos assim, não dicotomia, né, mas com essa divisão interna e externa, do ponto de vista da reflexão geopolítica que vocês estabeleceram. Eu gostaria também de fazer alguns apontamentos sobre a questão dos dados, né? Porque a gente está com um problema seríssimo de produção de dados, um pouco da disruptura que a gente está tendo institucional brasileira, que eu vou comentar, e isso reflete também uma dificuldade analítica muito grande, porque não sabemos efetivamente qual é o tamanho do problema que a gente enfrenta no Brasil, ainda que os mapas do Hervé tenham sido muito taxativos, né, da dimensão da pandemia, mas provavelmente já apareceu no Rio de Janeiro aí uma elevação total no número de óbitos domiciliares, em outros estados de síndrome respiratória grave. Então, efetivamente, é uma pandemia que, além da sua gravidade, a gente está enfrentando uma outra, que é a própria produção de dados e a questão de como a gente pode analisar isso, né? A Universidade Brasileira, eu também acho importantíssimo a gente frisar isso nessa conversa, vem tendo um papel, digamos assim, quase que solitário e herculano, assim, de ir para cima da pesquisa, do desenvolvimento de análises, publicações, sozinhos. Nós não estamos com nenhum edital aberto do Ministério da Saúde que possa auxiliar pelo menos eu não tenho conhecimento disso, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério. Provavelmente, se fosse em qualquer outro governo menos disruptivo, para não falar um palavrão, com certeza a gente já teria editais que estariam auxiliando centros de pesquisa e de desenvolvimento a produzirem dados, análises, planejamento, propostas para a saída da crise. As universidades têm feito isso, em especial a nossa universidade tem trabalhado bastante, desde produzir álcool até efetivamente publicar, produzir análise, dados, mapas, que aí entra na questão da própria apresentação do Hervé e da Nelly, que mostraram para a gente uma excelente cartografia que o Brasil vem desenvolvendo ao longo do tempo. É capaz que eu suma, minha internet está um pouco intermitente, mas, enfim, e que o Brasil tem produzido em diversas universidades, inclusive na nossa, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Gustavo tem feito um trabalho diário de mapeamento dos casos de Covid, óbito no Rio de Janeiro. Mas não só ele, né? A Unesp, o próprio Hervé, enfim, uma produção cartográfica brasileira que tem sido muito, muito importante. A Raquel Ronick também lançou pelo Lab Cidade, muito importante para a gente.
Dadas essas questões que já dificultam enormemente fazer qualquer análise sobre a geopolítica do Covid, né, ou geopolíticas, ou aquilo que a gente queira fazer de uma interpretação da política através do território, a gente tem um problema grave no Brasil contemporâneo, que é a relação de institucionalidade que foi profundamente abalada, né? O Pacto de 80... A começar por 2016, que foi uma ruptura muito radical do própria questão do voto, né, que é um princípio muito básico, mas no momento atual, a ruptura com o Pacto de 88 está sendo duramente atacado pelo elemento da austeridade, que já vinha sendo atacado desde o governo Temer, mas, sobretudo, uma ruptura ainda mais abrupta. O Ministério da Saúde hoje não tem um ministro, ele tem um ministro interino que não é da área da saúde, é da área militar, e nós estamos com uma presença maciça de militares dentro do Ministério da Saúde, colocando protocolos completamente que não tem nada a ver com os protocolos do Ministério da Saúde. Isso é um problema muito grave e sério que a gente enfrenta, que é um problema, digamos assim, que é uma questão estrutural da política brasileira, o rompimento de institucionalidade, que a gente, de alguma forma, entendeu que em 88, de certa forma, seria um pacto um pouco mais robusto, que efetivamente foi um pacto longo, de extenuantes discussões, e que produziu uma carta extraordinária, sobretudo para a educação e para a saúde, né, em que colocou na agenda nacional, não só na agenda, mas no orçamento, carimbo efetivo para essas duas áreas, e o próprio redesenho do Pacto Federativo, e que, de repente, a gente tem uma disruptura com o governo Temer e atualmente, pior do que isso, uma destruição, que eu vou comentar um pouco sobre essa palavra daqui a pouco. É impressionante porque o Brasil tem uma dificuldade enorme em trabalhar com investimentos em área de saúde e educação. Essa semana mesmo, por conta de algumas questões de rede social, retomaram uma conversa do Brizola com o FHC, e que o FHC reclamava muito dos custos elevados dos CIEPs, da produção, da construção dos CIEPs, ou seja, o reclamo dos investimentos, de por que tem que pagar caro na produção, para fazer uma escola, né, e manter uma criança em tempo integral. Chega a ser um absurdo como a gente tem um pensamento de como isso ao invés de ser um investimento, é um gasto, como se fosse alguma coisa de perda, né? E esse exemplo de educação vem para a saúde também, né? O Pacto da Saúde foi responsável, é muito importante que se diga que os sanitaristas brasileiros foram responsáveis pelo desenho do SUS, e que promoveu saltos impressionantes em relação às condições de vida do brasileiro. Ainda que a gente tenha um preconceito enorme sobre o sistema de saúde brasileiro, ele é um sistema que promoveu a melhoria muito clara em todos os indicadores de saúde. Obviamente, um país com dificuldades extremas de assistência, de produção, de qualquer um dos elementos que estejam relacionados à saúde. Mas esse pacto que foi feito, ele passou a ser atacado pelo orçamento, e agora um ataque mais brutal ainda, basicamente pela disruptura total daquilo que seria o papel do Ministério da Saúde. Os desafios que a gente teria em relação ao sistema de saúde brasileiro, se a gente ainda tivesse um funcionamento um pouco mais normal da Carta Brasileira de 88 e assim por diante, a gente teria os desafios federativos de organização do sistema e teria desafios produtivos, né? No âmbito dos desafios efetivos, eu chamo a atenção para uma nota técnica que foi lançada pelo grupo Região e Redes, que conseguiu colocar os elementos, algumas questões fundamentais do sistema brasileiro de saúde e os desafios e algumas questões de pano de fundo, né? A gente tem um sistema que tem nacional, regional e local, né? Isso já gera um desafio enorme para a política e para essa geopolítica interna, como chamou a Nelly e o Hervé.
né? E isso, para a resposta da pandemia, já é, por si só, muito complicado, né? A gente também tem uma face pública e uma face privada do financiamento, da regulação, da provisão e da gestão dos serviços de saúde, que também, em tempos de crise, eles também colocam uma pitada a mais aí de dificuldade na organização do sistema, que a gente tem, a população brasileira esmagadora, a maior parte, depende do sistema público, mas o sistema público também tem uma interface muito grande com o sistema privado, né? Então, esses elementos que são os elementos estruturantes que a gente tem para o sistema de saúde e para os desafios que a Covid apresenta para a gente, eles estão inseridos numa dimensão territorial desproporcional, com desigualdades socioterritoriais brutais, né? E que, por mais que a gente tenha uma organização, 438 regiões de saúde que se distribuem, um plano diretor de regionalização, qualquer um desses elementos que vieram sendo trabalhados esses últimos anos, que já tem problemas suficientes, né? Ou seja, da conformação das regiões, das redes, dessas dificuldades da organização territorial do sistema, propriamente dito, a gestão, a implementação, os alcances que os serviços têm, todos esses problemas, eles passaram para um nível, digamos assim, ainda superior, quando você tem, na estrutura do governo federal, um abandono completo de uma coordenação política nacional. E eu acho que esse está sendo um dos maiores desafios do Brasil, que aí ele não se coloca como desafio do Brasil, porque o Brasil fica ausente na concatenação desse desafio. O Brasil está ausente na concatenação. É bom lembrar que até agora, ao que me consta, eu ainda dei uma pesquisada aqui, mas apenas uma reunião com os governadores foi realizada em âmbito federal. Então, o presidente da República fez apenas uma reunião com os governadores. Então, por dentro dessa estrutura toda que eu coloquei aqui, você tem a falta de coordenação absolutamente em termos de pandemia que precisaria efetivamente ter, né? Aí, esse esforço de coordenação, ele ainda tem mais um passo extremamente agravante, que a incapacidade que o Brasil tem de produzir, desenvolver, entregar, e hoje, sobretudo, uma dificuldade fiscal, né, de ter dinheiro efetivamente para comprar, para desenvolver qualquer coisa que seja, e a falta de uma coordenação para uma política de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vem com um problema que é um problema federativo, da coordenação política e um problema de abastecimento, produção, logística de distribuição, e que todos esses elementos dificultam demais para soluções, digamos assim, plausíveis e minimamente aceitáveis na condição da pandemia. O resultado, de maneira muito clara, foi colocado aí pelos números e pelos mapas que a Nelly e o Hervé colocaram, né? É importante dizer que, do Pacto de 88, a gente estruturou aí uma polarização política gravitando em torno de dois grandes partidos, o PSDB e o PT, que ainda assim, com diferenças para cada uma delas, tiveram, cada um, dentro da saúde, políticas específicas, como foram genéricos, no caso do Fernando Henrique, e o próprio governo Lula e Dilma, com a produção de uma política de desenvolvimento produtivo, uma política industrial para o complexo econômico industrial da saúde. Ainda que essa política tenha sido muito bem desenhada, ela não conseguiu efetivamente ter resultados na produção de medicamentos, na produção de equipamentos. Então, o Brasil, ele, de alguma forma, se desindustrializou nessa área, é muito importante que isso se diga, mesmo com a estruturação dessas políticas tendo sido feitas. Então, tem diversos estudos que têm trabalhado com isso, mas ainda não há um consenso nacional sobre os fatores que levaram a isso, mas há uma ideia de que a política acabou interferindo demais na execução
dessa política industrial, quando diversos setores passaram a angariar também incentivos, e aí você perdeu o foco dela, e alguns problemas na execução, como o BNDES, que exigia muitas garantias para a liberação de verba para o desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde, mas que, de alguma forma, apontavam que o Brasil tinha uma discussão interna com uma preocupação de produção, abastecimento, logística e diminuição da dependência internacional em relação àquilo que é a saúde, né? E aquilo que vem a ser o que a saúde precisa, né? Essa disruptura desproporcional que veio com 2016, que a gente já falou, o famoso golpe de 2016, ele tem também uma ruptura dentro desse sistema, que ainda que tivesse vindo sendo feito mal, não sei se gestado é a palavra certa, mas ainda que ele não tivesse tendo os resultados necessários que se esperavam, ele ainda estava na pauta do dia com a questão do desenvolvimento tecnológico e uma diminuição da dependência externa brasileira em diversos setores, e em especial no Ministério, e em especial do setor da saúde. Essa disruptura, ela inclusive me gerou eu vou colocar uma coisa muito de um caso pessoal, assim, que eu tive num evento da CNI com o Temer, e quando o Temer fez a fala dele, eu fiquei impressionado qual era o fosso que afastava o Temer das políticas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele era o vice-presidente. E esse fosso já foi logo de cara acionado quando ele, novamente, faz essa quebra de institucionalidade, não só lá do voto, que foi o pior de todas, mas do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, quando ele junta com o Ministério de Telecomunicações, dois ministérios que institucionalmente não têm nada a ver um com o outro. Um é um Ministério de Regulação, o outro é um Ministério de incentivo do desenvolvimento tecnológico, das ICPs, de N fatores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E como que isso, além da disruptura dada para a questão institucional, também foi feita pelo corte brutal no orçamento de ciência e tecnologia nacional, que afetou o setor de saúde, obviamente. Tá? Então, eu fico muito impressionado com essa insistência brasileira nas rupturas, né? Nós rompemos até com o próprio nome do Ministério da Fazenda, mas para essa área em específico foram rompidos os programas de inovação, ciência e tecnologia, foram rompidos os programas, os editais do Ministério da Saúde, foram rompidos uma série de questões que institucionalmente funcionavam no país, que seriam muito importantes na solução dessa pandemia. Ou seja, o Brasil, do ponto de vista geopolítico, está na pandemia com uma brutal falta de capacidade de produção de conhecimento e informação. Afinal, vivemos o meio técnico científico e informacional, que Milton Santos já propalava na década de 90, e nós não temos a capacidade mínima de produção de informação, análise e planejamento nessa relação. É um pouco o que o Marcos Nobre está propondo agora no novo livro dele, mas é um pouco essa ideia de que a política atual do governo Bolsonaro é uma política baseada na destruição daquilo que foi o que ele considera o grande erro brasileiro, que é basicamente a Carta de 1988. Ou seja, a democracia de voto e todas as instituições que dali derivaram, inclusive, o próprio orçamento destinado à educação e saúde. Essa destruição, ele dá exemplos que eu acho muito básicos e importantes. Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, com uma pessoa que é contra a questão ambiental, questão racial, com um cara que é contra a questão afirmativa, enfim, e agora na saúde, a negação completa da própria pandemia, a negação de uma articulação daquilo que seria o mais básico possível. Então, essa questão interna, a política interna, da destruição institucional, da falta de coordenação, planejamento e assim por diante,
ela promove essa dificuldade enorme de uma logística, daquilo que os governadores poderiam estar se organizando, conversando entre si, que pudessem se ajudar, e que isso pudesse ser passado, inclusive, para municípios, diferentes municípios pelas diferentes regiões brasileiras. Isso eu fiquei sempre acompanhando desde o Mandetta. Eu ficava assim, pasmado, porque eu falava, o Mandetta fala que não pode ser, que precisa ser, mas não há efetivamente assim, olha, os municípios de tantos mil habitantes, em áreas X, poderiam se comportar de tal maneira, poderiam ser... Não havia uma orientação nenhuma nesse sentido, mesmo com o Mandetta, que era um ministro da área da saúde, né? Enfim, então essa questão interna é desproporcionalmente problemática para a condução, e ela é da nossa geopolítica, como bem asseverou da nossa geopolítica interna, que tem, aí eu vou puxar já um pouco a minha fala para a questão do posicionamento geopolítico brasileiro para fora das nossas questões internas, né? O Brasil tem uma tradição geopolítica que, ainda que tenha sido muito criticada ao longo das décadas de 70, 80, 90, até hoje, pelo seu viés extremamente militarista, por ter sido gestada nas tradições da Escola Superior de Guerra das próprias cadeiras do Exército, dos professores. De qualquer forma, teve uma tradição de pensar estrategicamente o seu território, ocupar, promover o desenvolvimento e assim por diante, né? Então, essa geopolítica, ela sempre foi feita. Agora, estranhamente, a tradição a geopolítica, digamos assim, do posicionamento do Brasil no mundo, ela, para a nossa região, para a questão pan-amazônica, que aí muitos autores do Exército também trabalharam, mas o Brasil posicionado no mundo, de maneira geral, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de trabalhar. E isso, com a globalização, o Brasil minimamente traçou elementos que foram atentar bastante a questão da integração da América do Sul, promovendo o Mercosul, pensando um pouco a região, ainda que também tenham tido problemas de condução e efetividade da integração sul-americana, e a diplomacia como um elemento central da geopolítica, né? Que tem uma tradição, por mais que tenha por muitos criticados como elitista, sempre foi uma tradição muito bem vista pelo mundo inteiro, muito pragmática, e que prezou muito pelos interesses em diferentes momentos da história brasileira. Por mais quem é mais liberal critica para cá, quem é mais desenvolvimentista critica para lá, quem é mais... De qualquer forma, esse era um padrão que orientava bastante a gente, que fazia com que a gente tivesse uma clara percepção do posicionamento e de como que o Brasil efetivamente se mostrava para o mundo. E esse foi, novamente, uma outra questão que é rompida de maneira brutal, e colocando uma novidade, que além da destruição das tradições diplomáticas brasileiras, um alinhamento ideológico sem precedentes com os Estados Unidos, que tem gerado problemas seríssimos e ainda não há uma análise efetiva disso, pelo menos não que eu tenha tido acesso, mas que tem gerado problemas seríssimos com a nossa própria capacidade de buscar medicamento não é o caso, mas os equipamentos de proteção individual, de ser capaz de entender um pouco de onde está essa logística internacional, como é que eu poderia distribuir isso. Efetivamente, esse alinhamento que ele cai e ele é necessária a palavra ideológica, porque cai em críticas completamente infundadas pela OMS, como bem colocou a Nelly, chamando a OMS de ideológica, e um problema mais sério ainda, que o Brasil passou a atacar dentro da cúpula, a partir da cúpula do governo, digamos assim, dos principais nomes que estão no entorno do governo, atacar a China, que além de ser a segunda maior potência hoje em franca expansão e que tem levado o continente asiático como um todo, que é a nossa principal parceira comercial, que aumentou a participação dela no nosso comércio deste ano e que simplesmente ela passou a gente
no comércio com a Argentina, ou seja, tem uma série de questões que envolveriam, a gente passa a atacar e receber ataques, digamos, contra-ataques muito sérios da diplomacia chinesa. Ou seja, nada contribui para a crise, a formulação, eu não gosto nem de falar dessa palavra, porque não é formulação, né? Algo estapafúrdio que vai acontecendo, e a entrada das redes sociais, né, sobretudo Twitter, um twitta, o outro responde, que de repente nós temos um incidente diplomático seríssimo com o nosso maior parceiro comercial a partir de um Twitter do filho do presidente da República. E uma resposta horrenda do Brasil em relação a isso, e a ausência completa de como que a gente se posiciona no momento desse de crise, que tem levado a gente a exatamente aquilo que a Anneli mostrou, a ser um pária internacional, que os países estão fechando a nossa entrada, estão seriamente preocupados com a nossa situação, tanto política quanto do desenvolvimento da doença aqui. Então, é uma geopolítica que ela é disruptiva e ela é, inclusive, difícil de você ser analisada, porque é uma geopolítica que vai sendo feita por postagens em redes sociais, que depois você precisa ter uma resposta pela rede social, depois você precisa ter uma resposta oficial do Ministério, mas o Ministério, pouco a gente sabe o que o Ministério de Relações Exteriores brasileiro está fazendo. Então, a única coisa que a gente tem efetiva, o efetivo conhecimento, é que a nossa política externa e, portanto, a nossa geopolítica de posicionamento do Brasil no mundo hoje, ela é clara no alinhamento com os Estados Unidos, mas ela não é clara nos objetivos formais desse alinhamento e naquilo que ele quer chegar. Se seja um antiglobalismo, mas um antiglobalismo com base em quê? Na produção nacional? Não, porque aí é liberal, aí eu não posso favorecer. Então, é uma confusão enorme que se gera em relação a isso, que para a pandemia, então, é algo que eleva isso à enésima potência, né? Nem sei em que potência que eleva as nossas tratativas em relação à crise. Então, o que eu já vou apontando aqui para um pouco as minhas considerações finais, a gente tem uma ausência completa de planejamento interno e externo, a falta de clareza é tão grande, tanto para dentro quanto para fora. Para fora, na verdade, ela chega a ser até... todo mundo fica muito assustado, né? Os diplomatas, as pessoas que têm trabalhado com comércio externo, com todo mundo que tem trabalhado em instituições fora do país, tem recebido muito questionamento, tem muita preocupação em relação a isso, né? Então, é uma ausência completa de orientação, com uma base completamente alinhada, com uma disruptura institucional que era marcada pela nossa diplomacia mais pragmática, indiferente das formas do governo. Ela é marcada por um alinhamento às estratégias de governo Trump, só que as estratégias de governo Trump têm uma clivagem, eles enfrentam uma fronteira interna nos Estados Unidos institucional que é muito clara. Nos Estados Unidos você não ultrapassa determinados elementos institucionais. Você não acaba com o Ministério da Saúde, você não acaba com a produção de dados. Você não tenta mudar isso. Esse é um dos exemplos, né? Por isso que o Marcos Nobre está tão preocupado com essa questão. Porque ele diz, aqui a gente já tem várias rupturas da democracia, lá nunca teve nenhuma. Só para ficar num exemplo ainda mais amplo do que esse que eu estava falando da produção de dados, por exemplo. Entendeu? Seria um absurdo. Então, a gente copia um modelo, mas pratica ele de forma muito mais agressiva e que... com demissão de demissão de um ministro, pedida de saída do outro, um ministério... com base num ministro interino, basicamente sitiado pelos militares, que tem mudado protocolos, tem promovido, e tudo isso em meio a uma geopolítica contemporânea que é extremamente estranha aos meios tradicionais geopolíticos, com porta-voz, com um direcionamento claro, que aquilo ficasse claramente delimitado. Por mais que seja esse alinhamento dos Estados Unidos, ok, mas com esse alinhamento eu quero chegar onde? Qual é o meu objetivo? Eu não sei, a gente não sabe.
E isso, para a pandemia, ainda é muito pior, porque eu não sei, eu preciso me abastecer, eu preciso encontrar saídas para a crise. E aí eu tenho um alinhamento com os Estados Unidos, e quem está fazendo a produção da vacina, o primeiro grande acordo de produção da vacina é o Butantan, que é um instituto do governo estadual de São Paulo. Então, tá lá no nosso pacto federativo, ele está no Estado, ele não está conversando com o governo. O que precisaria, esse acordo precisaria estar sendo conversado com o Ministério da Saúde, ele está sendo conversado do Butantan com uma empresa chinesa de produção de vacina, tá certo? Aquilo que vai abastecer o território nacional como um todo, ele não passa pelo governo federal, e isso não tem, e onde que a nossa política externa favorece isso, se a gente está fazendo um alinhamento exatamente estranho. E no meio desse momento, o Brasil está fazendo um acordo Estados Unidos e Japão, que o Japão não representa para a gente, com todo respeito aos japoneses, tem uma história duríssima, também tem uma história violenta, tem tudo aquilo que tem com respeito à história japonesa, mas o Japão não representa uma parceria tão estrutural quanto que a gente tem com a China. E a dependência que a gente tem da China hoje, sobretudo dos equipamentos de produção, os equipamentos de proteção individual, e provavelmente nós vamos ter na produção de vacina, e nós vamos ter na produção, compra, e assim por diante. Então, era isso que eu queria pontuar, que a gente vive um momento disruptivo muito radical brasileiro. O Marcos Nobre, por exemplo, ele diz que isso tem método, etc. O problema é que, por mais que você diga que isso tenha método, não há objetivos claramente definidos para onde vamos, de onde viemos, para onde queremos chegar, o que isso vai nos trazer. A falta de coordenação interna, ela é brutal, levou o governador do Maranhão a tomar uma medida extrema de fazer uma manobra, que o avião pousou em São Paulo, veio da área, fez um rolo enorme do ponto de vista logístico para poder abastecer de respiradores, ou seja, é uma loucura enorme, e isso dificulta muito, não só a análise, como a própria condução da melhoria da saída dessa crise. Eu coaduno aí com o posicionamento do Hervé e da Nelide, que o Brasil não tem nenhum no horizonte, nada que esteja apontando que a gente vai melhorar, pelo contrário, é capaz que a gente efetivamente possa colar nos Estados Unidos em primeiro número de casos e mortes, e, enfim, eu não vejo com bons olhos as perspectivas que a gente tem, internas na condução da nossa geopolítica interna, digamos assim, e externas, então, muito menos favoráveis ainda. Muito obrigado, Guilherme, pela coordenação e pelo convite. E, novamente, obrigado, Hervé e Nelly. Foi um prazer enorme poder falar com vocês e dividir esse espaço de diálogo. Muito obrigado.